Olá meus amigos do Mundo Motard. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, na continuação do vídeo anterior, vamos demonstrar a utilização do C6 Pro da AUXI, um fabuloso dispositivo CarPlay e Android Auto. Aproveito para agradecer uma vez mais à AUXI pelo convite a testar este fantástico dispositivo. Relembramos que o C6 Pro não é apenas um simples CarPlay e Android Auto. Ele é complementado por duas câmeras Full HD, frontal e traseira, e dois sensores de pressão e temperatura dos pneus. Venham comigo. Bom, conforme já dissemos, temos o nosso C6 Pro, com ecrã de 6,25 polegadas de alta definição. Além de nos dar acesso ao Android Auto ou CarPlay e a todas as aplicações com eles compatíveis, mostra-nos também a imagem das nossas câmaras e alertas dos sensores de pressão e temperatura dos pneus. E estes são os sensores de pressão e temperatura dos pneus que vêm incluídos. Mostram-nos a temperatura configurável em graus centígrados ou Fahrenheit e a pressão configurável em bars ou PSI. Apenas acho que o ecrã de apresentação da pressão e temperatura devia ser um pouco mais trabalhado, parece ter sido terminado à pressa, com algumas legendas em cima de outras. Além disso, o alerta de pressão baixa é único para os dois pneus. Deveria ter uma configuração de alerta independente para cada pneu. Mas isto são coisas que a AUXI pode corrigir com uma atualização do software do C6 Pro. Agora podemos ver as suas câmaras, neste caso a câmara frontal. Temos duas câmaras com sensores Full HD de 1080p. Uma frontal e outra traseira. As câmaras iniciam automaticamente a gravação assim que ligamos a moto. É configurável para vídeos de 1, 3 ou 5 minutos e conforme o cartão de memória vai enchendo, automaticamente o sistema sobrepõe os vídeos mais antigos. No entanto, temos a opção de marcar um vídeo para não ser sobreposto, como por exemplo no caso de acidente, queremos manter o vídeo daquele instante. O C6 Pro tem ainda um sensor de vibração que detecta o movimento da moto quando ela está estacionada e inicia automaticamente a gravação caso alguém mexa ou esta por algum motivo caia. Vamos poder ver mais à frente um exemplo da gravação de vídeo das câmaras frontal e traseira. E aproveito para dar uma dica. Tentem fixar as câmaras num sítio da moto que não tenha muitas vibrações, assim terão uma qualidade de imagem melhor. Vamos ver que prender a câmara traseira aqui no suporte de matrícula foi uma má escolha. Temos ainda o controle remoto, que nos permite atender ou rejeitar chamadas. Controlar a nossa música no Spotify. Alternar entre a imagem das câmaras, frontal, traseira, ou frontal e traseira em simultâneo. Ou então voltar ao Android Auto e CarPlay depois de sairmos para o ecrã das câmaras. Bem, sem dúvida que este C6 Pro veio dar um fantástico upgrade a esta bela Kawasaki Vulcan de 1992. Agora que já fizemos um tour pelos diversos componentes que acompanham o C6 Pro, vamos ver os seus menus e configuração. Este é o seu ecrã inicial onde teremos acesso ao Android Auto, à imagem das câmaras e várias outras opções de informação e configurações. Vamos já percorrer as várias opções para descobrir o que elas fazem. Agora, vamos começar pelo atalho para a imagem das câmaras. Aqui temos o ecrã dividido com a imagem da câmara frontal e da câmara traseira. Se deslizarmos o ecrã teremos a imagem da câmara traseira, voltamos a deslizar e temos a imagem da câmara frontal e deslizando mais uma vez voltamos ao ecrã dividido com a imagem das duas câmaras. Frontal e traseira. Vamos dar mais uma volta pelas imagens. Aqui no ecrã das câmaras temos acesso às configurações das mesmas clicando aqui no ícone das definições. Neste ecrã temos acesso às várias configurações relacionadas com as câmaras. Aqui em resolução podemos escolher a resolução com que queremos que os vídeos sejam gravados, 1080p ou 720p se quisermos poupar espaço no cartão de memória. Aqui em loop, podemos escolher o tempo de duração de cada clipe de vídeo que será gravado, 1, 3 ou 5 minutos. Depois, em sensores já podemos ativar e definir o seu nível de sensibilidade. Basicamente é um sensor de vibrações que irá detectar se a moto caiu ou se lhe estão a mexer e inicia a gravação das câmaras automaticamente. De seguida temos a opção Data, onde podemos escolher se queremos que as gravações tenham uma marca de água com a data e hora atuais. Temos ainda a opção GPS Switch, serve para ativar ou desativar a marca de água no vídeo com as coordenadas GPS. Bastante útil em caso de acidente, ou se quisermos recordar onde fica algum sítio por onde passamos. Finalmente, na opção Recording é para ativar ou desativar a gravação de áudio nos clipes de vídeo das câmaras. E basicamente são estas as configurações das câmaras. Voltando ao ecrã inicial, vamos agora ver as restantes opções. Temos aqui o GPS Info. É basicamente uma curiosidade para ver a informação dos satélites a que estamos ligados. De seguida, em Settings, temos várias configurações do dispositivo. Uma delas é a linguagem que queremos para os menus, temos várias línguas à escolha.
Temos a opção para emparelhar o controle remoto. Temos a configuração da data e hora do dispositivo. Temos ainda o áudio do smartphone. Aqui podemos ativar e desativar o som de toque no ecrã. Aqui podemos ativar ou desativar o Wi-Fi do dispositivo. Aqui temos o ecrã com a pressão e temperatura dos pneus. Podemos configurar a pressão em bares ou PSI e a temperatura em graus centígrados ou Fahrenheit. Acho que este ecrã precisava de ser reformulado. Temos algumas informações sobrepostas. Poderá ser resolvido numa atualização futura. Voltando ao ecrã inicial, temos a configuração do Bluetooth para ativar ou desativar. E agora, vamos verificar a ligação ao Android Auto. A conexão é simples e rápida. Depois de iniciar a configuração, vamos ao nosso smartphone e abrimos as definições de Bluetooth. Pesquisamos por novos dispositivos e nos dispositivos de Bluetooth encontrados, apenas temos de emparelhar com o dispositivo com o nome igual ao que temos no ecrã do C6 Pro. Aguardamos alguns instantes que termine a conexão e de seguida apenas aceitamos o pedido de permissões para emparelhar. Ele aparece como ligado no nosso smartphone. Não tem nada que saber, é uma operação bastante simples que qualquer pessoa consegue fazer, basta seguir as instruções no ecrã do C6 Pro. E alguns instantes depois temos o Android Auto sincronizado com o nosso smartphone. Acredito que já todos vocês conhecem o Android Auto ou CarPlay, por isso, não vamos maçar-vos com a demonstração. Agora com o C6 Pro sincronizado com o vosso smartphone temos acesso aos mapas e às nossas músicas no Spotify. Podemos ter o mapa em ecrã completo ou dividido com outra aplicação, neste caso o Spotify para ouvirmos música durante as nossas viagens. Voltando a sair para o ecrã inicial, se voltarmos às câmaras podemos agora demonstrar o uso do controle remoto. Com este controle remoto podemos atender ou rejeitar chamadas, controlar a nossa música ou alternar entre as várias opções de visualização das câmaras sem tirar as mãos do guiador. Podemos ainda, obviamente, voltar também ao ecrã do Android Auto e continuar a nossa navegação. Bom, mas agora vamos para a estrada ver como o C6 Pro se comporta. Para o primeiro teste vamos experimentar navegar para um destino pré-programado. Neste caso, vamos navegar para casa. A interface responde rápido. Estou agora a reparar que deveria ter ajustado melhor a posição do ecrã. Mas vamos lá. A nitidez e o brilho do ecrã são muito bons. Conseguimos ver sem problemas. Esta pala de proteção solar também ajuda e faz um bom trabalho. Bom, agora para o próximo teste, vamos procurar iniciar a navegação no nosso smartphone. Ele automaticamente deverá redirecionar a navegação para o ecrã do C6 Pro, como é normal no Android Auto ou CarPlay. E aí está, iniciamos a navegação no smartphone e já a temos disponível no ecrã do C6 Pro. Agora, podemos guardar o smartphone no bolso e seguir viagem. Vamos lá rolar. Agora, no teste seguinte, vamos pesquisar um endereço para navegar. Quem já usou Android Auto ou CarPlay noutros dispositivos ou no seu automóvel sabe como isto funciona. Aqui podemos avaliar a qualidade e responsividade do ecrã, que podemos dizer que é excelente, com um nível de brilho muito bom, vê-se bem mesmo em dias de muito sol como hoje. E tal como inicialmente a interface responde bastante rápido. Agora, vamos lá continuar a rolar. Como podem ver, agora em estrada aberta e sem proteções de sombras conseguimos ver o ecrã sem problemas.
Vou deixar-vos agora aqui umas imagens gravadas pelas câmeras do C6 Pro. Não esperem uma qualidade de imagem excelente, mas para o que se propõe e para o preço que pagamos é muito bom. Então, esta é a qualidade de imagem que podemos esperar das câmeras. Estamos neste momento a ver a imagem da câmara frontal. É certo que não é uma qualidade de imagem fantástica para usarmos em vídeos para o YouTube, mas como uma câmara de segurança em caso de algum acidente ou algo inusitado no trânsito que nos aconteça, é o suficiente. Podemos ver que os vídeos ficam com a marca de água das coordenadas GPS onde estamos, velocidade atual, altitude e a data e hora. Bastante útil, na minha opinião, para quem anda muito em cidade no meio do trânsito. Agora vamos ver a imagem da câmara traseira. Neste caso, o local que escolhemos para fixar a câmara traseira não foi muito acertado e teremos de a mudar de sítio. Onde está agora tem muita vibração, como podem ver na imagem. Assim como a câmara frontal, a traseira também deixa no vídeo as mesmas opções de marca de água. A qualidade de imagem é idêntica à câmara frontal, já que elas são iguais. É uma imagem de qualidade suficiente para o que se propõe, ser usado como uma dashcam, e pelo preço que pagamos por este excelente kit não poderíamos pedir melhor. Bom, meus amigos, terminamos assim este vídeo deste fantástico CarPlay e Android Auto. Quero agradecer uma vez mais ao Oxy pelo convite a testar este fantástico dispositivo. E se ficaram interessados, podem encontrar o link na descrição do vídeo, e se usarem o nosso código têm ainda um desconto de $50 no preço. Boas curvas e até ao próximo vídeo.